Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui é o professor André com mais uma aula para vocês. Hoje a nossa aula vai ser sobre a parte de solubilidade de sais. Quem não assistiu à aula anterior sobre soluções, eu vou pedir por favor que vocês assistam a aula anterior para conseguir acompanhar essa aula muito melhor. Bacana? Depois da vinheta eu explico para vocês. Bora lá! Então nossa aula vai ser sobre a parte de solubilidade de sais. Esse material vai estar disponível para vocês fazerem o download depois. Vou voltar um pouco sobre soluções, para vocês entenderem o que é soluto e solvente. Isso é muito importante para que vocês possam visualizar lá. O soluto é aquele cara que vai estar em menor quantidade, então ele vai ser dissolvido, né? Então vou dar o exemplo de água e sal. Quem que é o soluto? Vai ser o sal. O solvente vai ser a água. Então o solvente vai estar em maior quantidade e é ele que vai dissolver alguém. Eu dei exemplo aqui, embaixo vocês estão vendo, o soluto aqui vai ser o sulfato de cobre, que ele é um sal azulzinho, e a água vai ser o solvente. Na hora que eu misturo, eu tenho uma solução, que é uma mistura homogênea. Beleza? O soluto, ele tem uma quantidade limite que você pode dissolver num dado solvente. Vamos pegar como exemplo a água. Então, esse coeficiente de solubilidade é a quantidade limite que você pode dissolver de um sal em uma determinada quantidade de água. Na verdade, não sal. Qualquer tipo de substância que você tiver, se você dissolver em água, você vai ter um limite. Então, vamos supor aqui que você coloca um recipiente e nesse recipiente você coloca 100 ml de água. Na hora que você coloca 100 ml, você tem que verificar a temperatura. Você põe um termômetro aqui e verifica a temperatura ali da sua solução, tá? Através do termômetro. A temperatura aqui vai ser 20 graus Celsius. Então você vai colocar o sal de cozinha. Na hora que você colocar o sal de cozinha, o limite que você vai conseguir colocar aqui dentro vai ser 36 gramas. Tá? O limite que você vai conseguir colocar em 100 ml de água vão ser 36 gramas. Essa é a solubilidade da água, o coeficiente de solubilidade. A temperatura também é importante aqui, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. O açúcar, o limite que nós conseguimos dissolver é 33 gramas em 100 ml. Então, na hora que você for colocar açúcar aqui, você só vai conseguir colocar 33 gramas. Se você colocar mais, ele vai para o fundo. O cloreto de potássio, o máximo que você pode colocar é 7,4 gramas. Então, ele é menos solúvel. Você consegue colocar menos ali, tudo em 100 ml de água, a mesma temperatura. E, por último, o hidróxido de cálcio, ele vai ser menos solúvel ainda, vai ter só 0,16. Então, no caso do cloreto de sódio, ele vai ser o mais solúvel, e no caso do hidróxido de cálcio, ele vai ser o menos solúvel em água, porque a quantidade que você vai colocar em 100 ml vai ser diferente, beleza? É isso que é o coeficiente de solubilidade. Isso depende da temperatura. Olha esse gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês. Nesse gráfico aqui, vocês vão conseguir visualizar como que funciona a quantidade que eu posso dissolver daquele material em água. Nesse exemplo aqui, eu consigo mostrar para vocês como que a temperatura influencia diretamente na solubilidade do composto. Nós estamos utilizando aqui o nitrato de potássio, que é um sal, dissolvido em 100 gramas de água. Só para vocês terem uma ideia, toda vez que ele colocar 100 gramas para vocês vão considerar a mesma coisa que 100 ml, porque a densidade da água é 1 grama para cada 1 ml. Tá bom? Então, se ele falar grama ou ml, você considera sempre a mesma coisa aqui, tá bom? Vamos ver a temperatura. A 0 graus Celsius, você vai dissolver 13,3. Na hora que você colocar 10, esquentou, aqueceu até 10 graus Celsius, vai aumentar a solubilidade para 21. 20 graus Celsius, vou colocar um exemplo aqui, ó, 20 graus Celsius, qual que é a quantidade que eu vou dissolver? A quantidade que eu vou dissolver, tá vendo aqui, ó, tá um pouquinho acima de 20, ó, ou seja, 21. Então você vai olhar a temperatura aqui, vai comparar aqui na reta aqui, ou na curva que vai ocorrer, né? E depois vai olhar lá no outro eixo para ver a quantidade que vai dissolver, tá bom? Vou colocar um outro valor aqui, ó, 70 graus Celsius. Quanto que vai dissolver? Ó, quase 40, 140, desculpa. Quase 140. Vamos olhar aqui, ó, 70 graus Celsius, vou dissolver 139. Então você olha a temperatura, sobe no gráfico, bate lá onde tem a curva e depois você vai olhar qual que é a massa lá no outro eixo.
E essa massa vai ser sempre para 100 gramas de água, 100 ml. Eu não vou dar uma aula sobre gráfico aqui, não, eu não vou explicar a parte de gráfico, só estou explicando para vocês entenderem. Se vocês quiserem exercício sobre gráfico, coloque aqui nos comentários que depois eu gravo uma aula só explicando como que faz exercício utilizando gráficos. 100 graus Celsius, aumentei a temperatura. Quanto que eu vou dissolver em 100 graus Celsius? Vai lá, olha lá no gráfico. Aqui, ó, tá um pouquinho acima de 240, quase 250, ó lá, quase a metade aqui, ó, 240, 260. Então, a quantidade em 100 graus Celsius, eu vou dissolver aproximadamente 249 gramas. Aqui é tudo em gramas, é sempre em gramas para 100 gramas de água. Essa relação aqui também, ó, gramas de KNO3 para 100 gramas de água. Bacana? Essa é a representação gráfica. Todos os sais, eles vão ter a mesma propriedade? Não. Tem sal que na hora que você aumenta a temperatura, olha aqui, ó, a solubilidade aumenta. Vou dar um exemplo. Se você pega o chocolate lá, você aumenta a temperatura do achocolatado no leite, você vai solubilizar mais fácil. Toda vez que você aumenta a temperatura e a solubilidade aumenta, eu chamo de dissolução endotérmica. Olha o nitrato de potássio que nós acabamos de analisar lá. Quando você vai aumentando a temperatura, a quantidade de sal vai aumentando, eu consigo dissolver mais. Porém, existem alguns casos que ela diminui. Na hora que aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Eu chamo isso aí de dissolução exotérmica. O exemplo disso daí é o sulfato de césio. Esse sulfato de césio, a solubilidade vai diminuindo na hora que aumenta a temperatura. Então, o correto eu vou ter que esfriar para ele dissolver mais. Entendeu? Então, depois aí, quem quiser, a parte específica de cálculo e análise de gráfico, pede aí nos comentários. Vamos continuar. Nós podemos classificar as soluções de acordo com a saturação dela. O que é uma solução insaturada? In significa que ela não chegou no limite ainda do que eu posso colocar. Lembra lá no comecinho? Olha aqui a solubilidade. No caso do sal de cozinha, eu posso dissolver 36 gramas dele em 100 gramas ou 100 ml de água. Pega um potinho na sua casa, coloca 100 ml de água e se você for pesando a quantidade de sal, você consegue colocar no máximo 36. E se eu colocar 15, se eu colocar 10, se eu colocar 5, se eu colocar 35, 35,9, ainda não cheguei em 36. Eu falo que essa solução é insaturada. Eu não cheguei no limite que ela poderia ter. Então, o coeficiente, a quantidade de soluto será inferior ao coeficiente, será menor que o coeficiente, que é 36. É isso que é insaturada. Qualquer valor menos que 36, no caso do sal de cozinha. Se for outro sal, você vai fazer análise. E se eu colocar 36? Aí sim, 36 está a quantidade exata. Se está a quantidade exata, eu falo que essa solução é saturada. Eu saturei, cheguei no limite. O que é saturada com corpo de fundo? Eu coloquei a mais do que eu podia. Então aqui eu posso no máximo 36. Se eu posso no máximo 36, eu coloquei 50 gramas de sal. 50 gramas de sal, o que vai acontecer? Vai ter a mais. Ele vai para onde esse a mais? Vai para o fundo. Então eu falo que essa solução é saturada com corpo de fundo. Então aqui você vai ter 36 vão dissolver, tá aqui os 36, e aqui embaixo vão sobrar 14 gramas. Ele vai tudo para o fundo porque ele não vai dissolver. Então a quantidade de soluto será maior, será superior ao coeficiente, e essa quantidade a mais vai ficar no fundo do recipiente. Eu chamo de corpo de fundo, ou precipitado, ou também corpo de chão, o pessoal chama. Fica no fundo ali. É quando você coloca mais achocolatado que você poderia colocar no leite. É quando você coloca mais pozinho de suco lá e fica no fundo, tá bom? Mais açúcar. E o que é uma solução supersaturada, que o pessoal confunde muito? A solução supersaturada, você coloca mais do que poderia, tá bom? Só que aí você esquenta, ó, estava 20 graus Celsius. Eu coloquei 50 gramas de sal. Coloquei 50 gramas, estava 20 graus Celsius, eu vou esquentar esse recipiente e ele vai para 70 graus. Na hora que eu aumento a temperatura, ele vai dissolver. Lembra que se eu aumentar a temperatura em alguns sais ou alguns compostos, a solubilidade vai acontecer? Aí ele dissolveu, beleza. Na hora que ele dissolveu porque eu esquentei, porque eu aqueci, eu vou deixar a temperatura diminuindo aos pouquinhos lá, deixa ele parado. Quando chega em 20 graus Celsius, ele vai tá a temperatura que ele estava antes. Só que o sal continua
dissolvido. Ele fica ali dissolvido. Parece que a solução está saturada. Só que na hora que você dá um toquezinho nesse tubo, na hora que você bate nele, você coloca uma perturbação, você movimenta ele, qualquer tipo que bater aqui, você dá uma batidinha nesse frasco, na hora os cristais já voltam. Pum, já volta aquele salzinho ali. Tem umas experiências na internet, depois joga no YouTube lá, que tem umas experiências mostrando como isso funciona. É muito bacana. Então a solução super saturada é quando você põe excesso, você esquenta, esse excesso some, e depois na hora que você volta, ele fica ali paradinho, parece que está dissolvido, mas na hora que você mexe, perturba ali, movimenta a solução, o corpo de fundo aparece, ele volta. Bacana? Agora nós vamos para alguns exemplos ali. Antes disso, eu queria mostrar um simulado para vocês. Tem um simulador que eu vou disponibilizar o site ali, vocês vão ver, para mostrar como isso funciona. Bacana? Vamos lá. Esse simulador, ele é feito em um site. Aqui no cantinho, vocês vão ver o site que vocês podem consultar para achar esse simulador. E eu vou explicar para vocês como funciona. Então aqui eu consigo colocar uma quantidade de água. E eu consigo controlar essa quantidade de água. Estou diminuindo aqui a quantidade de água só para mostrar para vocês como isso funciona. Na hora que eu vou diminuindo a quantidade de água, eu vou começar a adicionar meu sal agora, cloreto de sódio. Tudo que está em vermelhinho aqui é o sódio e o que está em verdinho é o cloreto. Na hora que você coloca ele em água, ele vai se dissociar. Os íons vão cada um ir para um lado, ó. Tá vendo? Na hora que ele cai em forma de sal, ele cai em forma de cubinho de sal, tá vendo? E aqui ele vai começar a se dissociar. Esse fenômeno chama de solvatação. Então ele vai se dissociando e íons, e aqui ó, tá tudo na solução. É como se fosse que os íons estão ali em solução, todos sendo dissolvidos. Eu vou colocando mais sal, mais sal. Percebe que você está colocando muitos íons em solução? O líquido chega uma hora que ele vai começar a não suportar mais a quantidade que tem ali, porque vai chegar no limite dele. Coloquei um monte de sal agora. Olha o que aconteceu aqui no fundo, ó. Formou meu corpo de fundo. Agora essa solução já é saturada com corpo de fundo. Então eu iniciei, agora eu coloquei mais água. Na hora que eu coloquei mais água, essa solução está insaturada agora. Vou colocando mais íons, ela vai saturar, vai chegar no limite. E se eu for colocando um monte de sal, vai chegar uma hora que vai formar o corpo de fundo. Olha aqui, ó. Olha o corpo de fundo. Então quanto mais água eu tenho, mais a quantidade de sal que eu consigo dissolver, porém vai chegar uma hora que vai ter um limite. E isso também depende da temperatura. Bacana? É essa a ideia aí para vocês. Aqui eu coloquei um exemplo para que nós possamos ali entender como funciona. No final vão ter exercícios para vocês treinarem. Então olha lá o exemplo. Ó. Eu dei a tabelinha e ele pergunta qual que é o soluto mais solúvel em água? Né? Qual que é o soluto mais solúvel em água? Ele pergunta. Aí aqui nesse caso é só você ver, ó, é sempre em gramas para cada 100 ml. Então o mais solúvel é o cloreto de sódio, igual eu expliquei no começo da aula, porque eu vou conseguir dissolver 36 gramas dele em cada 100 ml de água. Tudo isso a 20 graus Celsius. Todo mundo ali está a 20 graus Celsius, a temperatura não mudou. Então o mais solúvel aqui dessa tabela é o que tem maior quantidade, que é o cloreto de sódio. Qual que é o menos solúvel? O menos solúvel, igual eu expliquei no começo da aula, é o hidróxido de cálcio. Tá? Então eu vou... Por quê? Ele é menos solúvel, o hidróxido de cálcio, porque eu posso dissolver 0,16 gramas dele em cada 100 ml de água. Então, enquanto esse aqui eu consigo dissolver 36 gramas em cada 100 ml de água, esse aqui eu posso só dissolver 0,16. E todos eles a 20 graus Celsius. Isso é muito importante. O coeficiente de solubilidade depende da temperatura. Próximo exemplo. Aqui ele coloca, né? Eu coloquei para vocês. Para classificar a solução como saturada, insaturada ou saturada com corpo de fundo. Vamos para o nosso segundo exemplo. Esse exemplo é muito bacana. Olha aqui, ó. É para classificar a solução como saturada, insaturada ou saturada com corpo de fundo. Ele falou que colocou 50 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, a 25 graus Celsius. Vamos olhar lá na tabela? Olho lá o nitrato de potássio. O nitrato de potássio está aqui. Qual que é a quantidade que eu consigo dissolver dele? Eu consigo dissolver 52 gramas dele em 100 gramas de água. Eu não coloquei 50 aqui, ele não está falando que colocou 50. Se ele está falando que colocou 50, ele colocou menos. Quando eu coloco menos que o limite, né, o que eu tenho que colocar? A solução será insaturada. Por que insaturada? Porque para cada 100 gramas de água,
a 25 graus Celsius, eu posso dissolver até 52 gramas. Como eu coloquei 50, a quantidade que eu coloquei foi inferior a 52, é insaturada, beleza? Na B, eu vou colocar 70 gramas de brometo de potássio, enquanto em 100 gramas de água, a 25 graus Celsius. Vou olhar lá na minha tabelinha, quem que é o brometo de potássio? Esse aqui é o KBr. Quanto que eu posso dissolver em água? Eu posso dissolver 64. Opa, se eu posso dissolver 64 em 100 gramas de água, aqui eu coloquei 70. Eu coloquei a mais. Coloquei mais. Então essa solução vai ser saturada com corpo de fundo. Então essa solução será saturada com corpo de fundo, pois em 100 gramas de água eu posso a 25 graus Celsius, muito caro, tem que deixar a temperatura claro, eu posso dissolver até 64 gramas. Quanto que eu coloquei a mais? Aí você pega 70 menos 64. Quanto que vai formar de corpo de fundo? Vai formar 6 gramas. 6 gramas vai ficar no fundo. Na hora que você colocar lá no recipiente, você vai ter isso aqui, ó. Os 64 gramas vão ficar dissolvidos e os 6 gramas vai para o fundo, que vai ser o que sobrou ali, beleza? E o último, eu coloquei quanto ali? 36 gramas de cloreto de sódio. Vou lá na tabelinha, nós já vimos isso aqui já, né? O cloreto de sódio pode dissolver sempre 36 gramas a 25 graus Celsius em 100 gramas de água. Beleza? Então, nesse caso, eu coloquei 36 exatos, essa solução vai ser saturada, porque eu coloquei a mesma quantidade que podia. Tem alguns exercícios na internet que muda a quantidade de água, que muda a quantidade de soluto. Se vocês quiserem exercícios desse tipo, não esquecem de colocar ali, lá nos comentários, que eu posso colocar mais exercícios mais complexos. No começo aqui é bem simples mesmo. Vou deixar disponível para vocês aqui alguns exercícios para vocês desenvolverem. Pelo exemplo que eu dei, vocês vão conseguir resolver, tá? E aqui tem um segundo exercício para vocês classificarem como saturada, insaturada, igual ao exemplo que eu dei. Bacana? Aqui tem os sites que eu utilizei, as referências, e todo esse material vai ficar disponível para vocês baixarem. É isso, galera. Mais uma aula aí para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, se não conseguir fazer algum exercício, coloque na descrição do vídeo que eu vou explicar para vocês. Bacana? Não esquece de se inscrever no nosso canal e indicar para todos os alunos aí que estão estudando no ensino médio. Abraço a todos e até mais.